Olá, está começando o programa Eu Quero Ver, programa que mostra a luta dos trabalhadores aqui no estado de Alagoas. O programa de hoje começa com um ato que a CUT realizou semana passada no centro de Maceió sobre o plebiscito que vai fazer uma constituinte para a reforma política. Amélia, por que é importante fazer a reforma política no Brasil? Primeiro porque a nossa realidade hoje é de um Congresso conservador, é de um Congresso onde a maioria dos parlamentares defende os interesses da elite, defende os interesses dos empresários, dos latifundiários, e isso porque o financiamento, hoje o financiamento não é público, é privado, então os empresários financiam os seus representantes para defender os interesses de quem financia a campanha. E nós, trabalhadores e trabalhadoras, a população mais carente, não tem a mesma condição para concorrer ou para disputar os espaços de decisão política. Portanto, é importante sim a reforma política para que haja um processo democrático, para que todas as pessoas tenham igualdade de condições, para que o processo seja transparente e que as pessoas que estejam lá representando o povo tenham um compromisso com o projeto coletivo. Por isso que é necessário a gente discutir sim o fim do financiamento privado de campanha política no Brasil. É necessário acabar com isso, acabar com essa história de banqueiro dar dinheiro para financiar os candidatos e depois os candidatos, quando se elege, só tomam as atitudes, só aprova a pauta que interessa aos banqueiros e aos empresários. Quais seriam os grandes impactos de uma reforma política no Brasil? A primeira mudança nessa reforma política, da forma como a CUT propõe, é acabar com o financiamento do setor privado comprando os candidatos, deputado federal, senador, etc. Seria o primeiro impacto, porque o trabalhador e a população teria a oportunidade de eleger as pessoas que realmente têm como representar aquilo que eles necessitam. O segundo passo seria a questão dos direitos. Aumentar os direitos da classe trabalhadora, aumentar as conquistas que nós merecemos, né, como reforma agrária, colocar mais comida na mesa, ter um salário mínimo mais digno, apesar dos avanços que já aconteceram, né, mas o DIEESE aponta que o salário mínimo poderia ser um salário melhor. Melhorar a questão da educação, saúde, trazendo mais recursos para os hospitais, para os postos de saúde, melhorando o salário dos professores, melhorar a segurança pública no sentido de não somente capacitar com armas, mas capacitar com inteligência para que se faça um trabalho diferenciado com a população, evitando essa mortandade, evitando a entrada de drogas, que é uma coisa absurda dentro do nosso país. A gente tem que fechar as fronteiras e a gente acredita que só mudando a Constituinte é que a gente vai poder conseguir fazer tudo isso. Um plebiscito popular é uma consulta ao povo brasileiro para que ele diga de 1 a 7 de setembro, que é a Semana da Pátria, que ele não concorda com esse sistema implantado no país, que quer mais democracia, que quer mais participação popular no Congresso, que quer mais representantes dos trabalhadores no Congresso, que quer mais propostas dos trabalhadores sendo votadas de fato no Congresso. É muito importante que todos os sindicatos e que movimentos sociais participem desse plebiscito, desse grande dia de mobilização pelo plebiscito para a reforma política, para que nós tenhamos políticos mais comprometidos com a classe trabalhadora, com a pauta da classe trabalhadora. Não podemos mais permitir um sistema político onde todos os candidatos, todos os políticos são financiados pelos grandes empresários e pelos banqueiros, e aí defendem no Congresso Nacional, defendem no Senado, a maioria das vezes, na sua totalidade, defendem a pauta dos grandes empresários e dos banqueiros. Portanto, precisamos fortalecer esse plebiscito, precisamos divulgar, chamar a população para participar do plebiscito e para que tenhamos verdadeiramente um sistema político mais democrático que atenda os anseios da sociedade e da classe trabalhadora. Quais os impactos que a reforma política faria na educação, por exemplo, na educação pública? Nós teríamos muito mais compromisso dos políticos com a educação, uma vez que eles estavam sendo financiados na sua campanha, financiados por um financiamento público, e não teriam compromisso com os empresários, iam ter verdadeiramente o compromisso com os filhos da sociedade alagoana. Essa proposição do plebiscito pela Constituinte exclusivo, pela reforma do sistema político, ela vem impactar de uma forma geral na corrupção desse país.
E para nós mulheres em especial, porque com o financiamento público de campanha, nós vamos para uma disputa eleitoral com o mesmo pé de igualdade com os homens, né? E isso nós defendemos não só porque nós queremos sim, né? Porque está no parlamento, porque até hoje a democracia para nós nas eleições não existe. Nós somos 9% na Câmara Federal. Então, essa reforma ela vem favorecer substancialmente as mulheres na disputa eleitoral. Por isso que nós clamamos à população, às mulheres, para que venham de 1 a 7 de setembro votar, não é, no plebiscito pela Constituinte exclusiva da reforma do sistema político no nosso país. Uma das lutas, né, do plebiscito popular por uma Constituinte exclusiva do sistema político passa pela questão do financiamento das campanhas eleitorais. E aí, para dar um exemplo simples de entender, que é essa questão do transporte coletivo. Aqui na nossa capital, Maceió, diversos empresários de ônibus financiam, formalmente falando, as campanhas de diversos candidatos ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo. Na prática, isso significa que esses mandatos vão estar reféns, né, do vínculo a esses chamados patrocinadores, porque no momento do aumento das passagens não há nenhuma movimentação de questionamento, de crítica ou até mesmo de voto contrário a isso. Então, os aumentos acontecem ano a ano, a qualidade do transporte não corresponde a esse aumento e quem paga a conta é a população. Então, esse é um exemplo negativo de financiamento privado empresarial de campanha que nós pretendemos derrubar dentro do contexto da reforma do sistema político. Como é que a população vai poder participar desse plebiscito? Olha, de 1 a 7 de setembro, na chamada Semana da Pátria, vai estar ocorrendo esse plebiscito popular, que é uma ferramenta para pressionar o Congresso a chamar um plebiscito oficial que possa consultar a população e dar início a todo o processo de eleição de parlamentares constituintes para discutir exclusivamente esse tema da reforma do sistema político e assim mudar as regras das eleições em geral, não das eleições para si mesmo, que hoje não funcionaria mandar um projeto como esse para a Casa Legislativa que lá está. Então, de 1 a 7 de setembro a população vai participar, diversos comitês populares vão estar espalhados pelos bairros e pelas cidades do interior, não só de Alagoas, mas do Brasil inteiro. Então, cada um e cada uma pode procurar o comitê mais próximo e participar efetivamente, dizendo sim à Constituinte exclusiva para o sistema político. A pauta da classe trabalhadora não passa nesse Congresso porque os empresários não querem a redução da jornada de trabalho. Os empresários não querem o fim do fator previdenciário. Os latifundiários não querem a reforma agrária. Quem está lá hoje representando o povo defende a elite. E nós precisamos mudar o sistema político, uma reforma política já, para que os trabalhadores, para que se mude o perfil desse Congresso, para que nós tenhamos lá pessoas comprometidas com a luta do povo, com os interesses e as necessidades do povo. Queremos mudança. Eu quero educação pública de qualidade. Quero cultura, lazer e esporte. Quero universidade pública para todos. E creche pública para toda mãe que trabalha e estuda. Quero que parem de matar a juventude negra e pobre. E que a PM seja desmilitarizada. Mas quem vai fazer essas mudanças? É barra conseguir um passe livre e restrito, quando é a grana das máfias das empresas que elegem vários prefeitos e vereadores. Ou conquistar a reforma agrária com os latifundiários no poder. Ou conquistar a redução das jornadas de trabalho. O povo brasileiro trabalha muito, mas o Congresso está cheio de patrão. As manifestações de 2013 mostraram, entre as vantagens do povo e as instituições políticas, existe um verdadeiro abismo. Quando falamos em instituições, queremos dizer os governos, o judiciário e o legislativo. De uma forma geral, essas instituições, principalmente o Congresso, estão a serviço de uma classe dominante, da minoria privilegiada. Eles estão a serviço daqueles que não querem as mudanças que o povo precisa. E é por isso que a gente diz:
Com esse Congresso não dá, Constituinte já. Falta povo no Congresso. A elite domina. 73% do Congresso é latifundiário ou empresário. Isso tudo tem um porquê. É que o nosso sistema político tem regras que mantêm esses caras no poder. É por isso que a gente quer uma Constituinte exclusiva e soberana para mudar esse sistema. Mas o que é uma Constituinte? É uma Assembleia de Representantes eleitos pelo povo de acordo com novas regras que vai poder acabar com os privilégios. E abrir caminho para as mudanças que queremos. Hoje, centenas de organizações populares constroem um plebiscito pela Constituinte. De 1 a 7 de setembro, nós queremos perguntar para o povo. Você concorda que é preciso uma Constituinte que mude a política e abra uma saída para o nosso país? Junte-se a nós nessa luta e vamos dizer: Dilma, apoie o plebiscito e convoque uma Constituinte para dar voz ao povo. O povo quer falar! Constituinte já! O povo quer falar! Constituinte já! O povo quer falar! Constituinte já! E os bancários têm sido vítimas constantes do assédio moral. Para falar sobre o assunto, o diretor do Sindicato dos Bancários do Estado de Alagoas, José Marcondes, conversou com a nossa equipe. Marcondes, você falou em relação à questão do assédio moral, né? Por que o assédio moral é tão presente nos bancos, né? Afeta tanto os bancários? Atualmente o assédio moral passou a ser a grande mazela dos bancários. Até então, devido ao trabalho constante, tinha como referência, em termos de doença, mazela, LER-DORT, que são aquelas lesões por esforço repetitivo e doença ocupacional relacionada ao trabalho. Já se tinha logo na mente, na ideia, logo de primeira, o bancário. O que acontece é que, devido a um acirramento exacerbado pelo lucro, e o ser humano ele passa a ficar num plano inferior, essa questão de ter o lucro em detrimento da saúde do trabalhador fez com que o assédio moral, essa figura agora que surgiu, esse tema grande do assédio moral, passou a ser a grande mazela entre as doenças do bancário. E o assédio moral, na verdade, é um conjunto de ações ocasionado, na sua maioria, por gestores em relação a subordinados, onde ele vai minando a saúde do trabalhador dia a dia. No banco, a gente coloca como evidência aquela questão de cobranças por metas. Metas essas, todos temos metas, uns de uma maneira mais eloquente ou não, mas as metas no banco, ela passa a ser abusiva porque ela é uma meta que não vai ser alcançada nunca e ela é constante e progressiva. Então cobra-se do bancário por metas e as metas, entre elas, tem venda de produtos, tem aquela questão de aumentar cada vez mais o lucro. E aí o que acontece? Soma-se com mais condições de trabalho. E aquela pressão constante para bater meta, para vender produto, entre outras coisas, começa o próprio bancário a adoecer. E ele adoece por muitos problemas, e aí a parte mental, física e mental. A parte mental começa justamente com alguns distúrbios, depressão, distúrbio do sono, ele tem a libido prejudicada, ele começa a entrar em depressão, pensamentos suicidas. Infelizmente, a categoria bancária é campeã em suicídio. A pessoa chega ao ponto de tirar o bem maior, o patrimônio maior que é a própria vida, em desespero por uma relação contínua de agressão em relação ao batimento de metas. A presidenta do Sindjornal, Sindicato dos Jornalistas do Estado de Alagoas, Valdice Gomes, conversou com a nossa equipe sobre a campanha salarial da categoria. Entrevista com a Valdice Gomes, que é presidenta do Sindicato dos Jornalistas do Estado de Alagoas. Valdice, fala um pouco como é que está a campanha salarial da categoria. Então, nós estamos já na quarta rodada de negociação, né? Infelizmente, sem nenhum avanço por parte das empresas com relação ao ganho real.
que é o que nós estamos pedindo, além da inflação, estamos pedindo 8% de ganho real, que consideramos viável para as empresas de comunicação, né? As empresas não têm apresentado perdas em suas finanças. A gente vê as empresas cada dia mais investindo em novas tecnologias, em novos canais, então isso é sinal de que não estão no vermelho. E o que a gente pede é respeito por parte das empresas de comunicação com relação ao trabalho do jornalista. Então nós não estamos pedindo muito, mas infelizmente até agora não avançaram com relação a esse ganho real que a gente tá pedindo, a nenhum ganho real. Então a gente continua, logicamente, que é aberto à negociação, né? A gente tem outras questões como cláusulas sociais que as empresas nem sequer admitem discutir, né? Temos auxílio creche que a gente precisa ampliar, não só para os homens jornalistas, mas ampliar no valor e no tempo de contribuição, né, desse benefício. E temos outras cláusulas que precisamos, sem periculosidade. Nós estamos aí com os jornalistas enfrentando cada vez mais a violência no exercício da sua profissão. Então, cada vez mais está se mostrando uma profissão, né, de riscos, e que a gente precisa ter o reconhecimento por parte das empresas de comunicação com relação a essa profissão. O vice-presidente do Simpro Alagoas, Eduardo Vasconcelos, conversou com a nossa equipe sobre as lutas que o sindicato vai enfrentar neste ano de 2014. Fala um pouco das lutas que vocês vão enfrentar este ano, né? Quais são os grandes impasses e quais são as grandes reivindicações? A luta, basicamente, né, continua a mesma, né? Muitos professores, que a maioria pensa por ser da rede privada, estão em boa condição de trabalho. Infelizmente, isso não acontece. A gente encontra muita informalidade, né? Muito descumprimento de convenção coletiva. Então a gente está agindo em parceria com o Ministério do Trabalho, através do superintendente Dr. Israel Lessa, através do Ministério Público do Trabalho, com a doutora Virgínia Ferreira Gonçalves. A gente está agindo de forma conjunta para tentar coibir, né, principalmente o cumprimento dos direitos, certo? E tentando avançar, mesmo com todas as dificuldades que a gente encontra. Né? Um patronato irredutível, né? Um patronato extremamente, vamos dizer assim, egoísta, no sentido de uma política extremamente de reclusão, de exclusão. E a gente tenta, através, né, de denúncias, através de manifestações públicas, através da imprensa, mostrar para a sociedade a situação real dos professores da rede privada, que infelizmente é uma situação triste. O presidente do Simpofal, Jorge Venerando, conversou com nossa equipe sobre as mobilizações que os policiais federais estão realizando em todo o país. Olha, a categoria está muito insatisfeita em todo o país. Nós já aprovamos a greve nacional por tempo indeterminado aqui em Alagoas, e ao Alagoas aprovar, vários estados também já aprovaram. Os sindicatos dos estados do Piauí, Santa Catarina, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Tocantins, e acreditamos que brevemente todos os estados aprovarão a greve nacional por tempo indeterminado em todo o país, agora em maio e durante a Copa do Mundo. Os policiais federais vão paralisar suas atividades, porque o governo federal não está negociando de forma verdadeira conosco. Não quer cumprir a lei nem a Constituição. É um posicionamento muito ruim, muito ruim. O ministro da Justiça ontem ameaçou em punir, em cortar o ponto dos policiais em greve, e ameaçou até em prender policiais que fizerem greve durante a Copa. Eu quero dizer que em Alagoas nós vamos parar. E se o preço for esse, nós estamos dispostos a ser presos em defesa da lei e da Constituição Federal. E aí o governo faça uma reflexão, se é essa a linha que o governo vai adotar ou não. Para quem quiser acompanhar as nossas matérias, o nosso blog é euquerovercut.blogspot.com.
O nosso e-mail é euquerovercult@gmail.com. Lá você pode enviar críticas e sugestões de pauta. O nosso programa fica por aqui e até a próxima.